pupilinhos, tudo bom com vocês? E olha só, a dinâmica do vídeo de hoje é bem diferente. Eu quero que você teste os seus conhecimentos em gramática. E aí, você é bom ou não é bom em gramática? Eu preparei esse quiz para você testar. Vamos ver como que você vai? Este vídeo foi gravado durante uma aula ao vivo aqui em nosso canal do YouTube e você vai conseguir acompanhar o resultado também dos alunos que estavam participando com a gente. E aí eu quero que você compare aí. Você conseguiu acertar mais, acertar menos? Qual que foi o seu nível de gramática? No final desse teste você vai conseguir visualizar se você está no nível 1, 2 ou 3. Beleza? Show de bola? Eu espero que você goste, eu espero que você entenda que este vídeo tem uma dinâmica um pouquinho diferente, que você vai ver que em alguns momentos eu converso com os alunos que estão aqui, ó, no chat, ao vivo comigo, beleza? Então vamos lá, vamos começar agora o nosso quiz de gramática e existem algumas regras para participar desse quiz. Quais são essas regras? Primeira coisa, você vai pegar um caderno, uma folha, um lápis, uma caneta, você vai anotar as alternativas que você marcou, beleza? Então anote as suas respostas. Quando eu for dando as respostas e explicando por que que acertou, por que errou, o porquê de cada alternativa, você vai colocar ou um certinho ou um xizinho, olha só, pelo amor de Deus, ou você coloca o certinho da professora, ou você coloca um xizinho na frente da resposta que você errou, para depois você conseguir contar quantas você acertou e quantas você errou, beleza? Não, por favor, né? Ó, você não me irrita não, hein? Não vale pesquisar a resposta na internet, porque a ideia é que aqui você pode errar, não tem problema. Tanto porque eu vou explicar a questão para você, se é uma questão de crase, se é uma questão de concordância nominal. Então eu vou explicar tudo isso para você e aí você vai entender por que errou e por que acertou. E aí não erra mais. Show de bola, tranquilíssimo. E se você pesquisar o ponto 3, que é o mais importante, eu vou saber. E sabe o que vai acontecer? Eu vou te assombrar à noite. Eu vou entrar. Em que frase o emprego da crase está correto? Lembrem-se sempre. Olha lá, eu estou falando onde ele está correto. As perguntas começam com um grau de dificuldade menor e eu vou aumentando o grau de dificuldade. Então vamos lá. Em que frase abaixo o emprego da crase está correto? Tempo para você. Acabou o tempo, Rodolfo. Eu vou te perguntar agora qual a porcentagem, beleza? Vamos lá. Quantos por cento votaram em A? Foram 13%. 13% no A. B? 3%. 3% no B. C? 17%. 17% no C. D? 56% e 11%. 11%. Olha só, ficou bem dividido, a galera ficou bastante ali entre o A e o C e o D. Então vamos lá, vamos tirar a nossa dúvida. A alternativa correta deste exercício é a alternativa D, de Justin Bieber, de Jeans. Jackson 5. Jackson 5. Vamos lá. Por que que não é a alternativa A? Todo mundo tem que lembrar que um dos princípios para se utilizar a crase em língua portuguesa é que ela vem diante de palavras femininas. Então aqui, gente, eu tenho, ó, disse a ele. Então você vai olhar aqui, ó. O ele é um pronome pessoal masculino. Então não tem como ter crase diante dele. Esta crase aqui, ó, está incorreta. Não se preocupem se acertou ou se errou. O importante é que você entenda agora esta parte da aula, beleza? Você faz parte do meu dia a dia. Por que que dia a dia está incorreto? Toda vez que eu falei isso, se não me engano, na nossa última live aqui do canal, hein? Toda segunda-feira a gente tem aula ao vivo aqui no canal às 8 da noite. Então, olha só. Dia a dia é uma expressão com palavras repetidas. Toda vez que eu tenho uma expressão com palavras repetidas, este A não tem crase de jeito nenhum. Então é dia a dia, passo a passo, frente a frente, lado a lado. Nenhuma dessas expressões possui crase. E aqui tem mais um erro, ó. Não tem
este hífen. Essas expressões, elas também não possuem hífen. Então, é dia a dia, passo a passo, lado a lado, cara a cara, frente a frente. É tudo sem crase e sem hífen. Toda vez que você tem palavras repetidas e um A no meio dessas palavras repetidas, você não utiliza a crase. Por isso que ela está incorreta. Vamos lá, letra C, que gerou bastante dúvida e dá para confundir realmente um pouquinho. Lembra que eu expliquei para vocês, tem a aula aqui no canal e eu falei isso também durante uma live, né? Tem uma aula de crase aqui no canal, uma aula completa. Se você não assistiu, depois é legal que você assista. Toda vez que eu tenho aqui um nome de algum lugar, alguma coisa do gênero, você vai falar o seguinte: vou a, volto da, crase no A. Vou a, volto de, crase para quê? Então eu falo assim, ó, eu vou à Vitória, eu volto da Vitória, olha só, eu volto da Vitória ou volto de Vitória? Eu volto de Vitória. Então eu não posso ter crase onde eu coloco o de na frente. Então teria que ser da. E aí, olha só, vamos jogar a mesma regra aqui na alternativa D. Vou à Espanha no próximo mês. Vou a, volto da ou volto de? Quando eu vou a algum lugar, se eu vou à Espanha, eu volto da Espanha, não de Espanha. Então, como aqui eu consigo encaixar o da, de e o a, aqui vai ter crase, então aqui está correta. E a letra E? Farei uma surpresa a esta menina. Olha só, gente, novamente, eu tenho aqui o a e aqui eu tenho um pronome. Aí você fala assim, professora, mas o esta é um pronome feminino, certo? Só que eu não posso utilizar a crase diante de pronomes, neste caso demonstrativo. Por quê? A crase, ela só pode ser usada antes de pronomes possessivos femininos. Quais são os pronomes possessivos femininos? Meu, né, femininos, né? Minha, sua, tua, nossa, vossa, tudo que tá posse, ó, possessivo, é minha namorada, né? É tua caneta e por aí vai, é sua vida. Então, pronomes possessivos femininos, diante de pronomes possessivos femininos, o uso da crase é facultativo. Diante de qualquer outro pronome, eu não posso utilizar a crase. E tem mais 3 exceções, né? Então, eu posso usar a crase entre. Prestem atenção e anotem isso, tá? Ó, ela é facultativa diante de pronomes possessivos femininos e também de os pronomes senhora, senhorita, dona. Olha só, diante desses 4 casos, o uso da crase ele não é obrigatório, ele é facultativo. Se você colocar, está certo. Se você não colocar, está certo também. Então, eu posso falar assim, ó. Irei à sua fazenda. Então, sua não é um pronome possessivo feminino? Se eu colocar a crase aqui, está certo. Se eu não colocar a crase ali, está certo também. Deu para entender, gente? Tudo bem? Tranquilo? Eu fiquei feliz que a maioria conseguiu acertar, mas se você não acertou, não tem problema. Nós vamos para a questão 2, ainda tem muitas questões pela frente. Vamos lá, questão número 2. Preencha as lacunas corretamente. Isso daí é uma aula que eu postei há pouco tempo aqui no canal. Ela é rápida, é uma dica rápida. Eu quero ver se vocês entenderam a dica prática que eu dou lá no vídeo. Tempo para vocês. Ai, sou muito boazinha. Eu falo sim, tô sim. Tá vendo? Quero saber quantas... Tivemos os votos? 53 votos. Mais de 50 votos. Vamos lá. Amostragem aqui. Quantas pessoas votaram no A? 53. 53% no A. B? 5%. C? Estou um pouco, né? Estão votando aí. Vocês continuam votando, deixa vocês. Então não vai casar os 100%. Tá. Vamos lá. D, 16%. 16. D, 9. 9. E, 15. E E, 15. Beleza. E o A ficou com quanto? Agora no final, 50%. No finalzinho, 55%. Então, votação encerrada. Vamos permanecer desse jeito. Se der
um pouquinho de diferença aí, é porque enquanto eu estava anotando ainda tinha gente votando, beleza. Gente, vamos lá. Eu postei essa semana uma aula sobre mal com U e mal com L, quando que eu sei que usa um ou outro. E aí eu postei uma dica marota, uma dica maneira, para você saber quando que é um e quando que é o outro, né? O mal com U, ele é o antônimo de bom. O mal com L é o antônimo de... Opa, olha a burra aqui, peraí. O mal com L é o antônimo de bem, beleza? E aí, para você lembrar, para não ficar muito difícil de lembrar, você faz o seguinte, ó. Meia circunferência do U, você vai lembrar da meia circunferência do bom, para você lembrar que o mal com U é o antônimo de bom, é o contrário de bom. Aqui, o ângulo de 90 graus do L, você vai lembrar do ângulo de 90 graus do E, para você lembrar que mal com L é o contrário de, de bem, né, e não de bom. E aí, professora, como que você sabe na prática, na hora de escrever alguma coisa, na hora de falar tá na mesma, né? Mas na hora de escrever, se é mal com U ou mal com L, você vai substituir no lugar do mal por bem ou por bom. E aí você vai ver qual que faz sentido, tudo bem? Então eu falo assim, ó, os chefes estavam de bem humor, estou aqui na primeira. Os chefes estavam de bem humor ou bom humor? Opa, os chefes estavam de bom humor. Logo, nós temos aqui o mal com U. Márcia passou mal e foi levada para casa. Márcia passou bem ou Márcia passou bom? Márcia passou bem. Certo ou errado? E aí a gente tem aqui um mal com L. O motor do carro apresentou mau desempenho. O motor do carro apresentou bem desempenho ou bom desempenho? Ah, ele apresentou bom desempenho. Então, aqui nós temos o mal com U. Mal chegaram de viagem e já começaram a trabalhar. Bom chegaram de viagem ou bem chegaram de viagem, né? Este aqui, ó, este mal, ele tem o mesmo sentido de uma conjunção temporal. Quando chegaram de viagem, já começaram a trabalhar. Então, ele tem o mesmo sentido de tempo. Então, é bom chegaram de viagem ou bem chegaram de viagem e começaram a trabalhar? Bem chegaram de viagem. Então, nós temos aqui o mal com L. E aqui, nunca pratique o mal, pratique sempre o bem. Ai, ainda tá aqui, ó. Ainda tá aqui. Nunca pratique o bom ou nunca pratique o bem? Nunca pratique o bem. Então, aqui nós temos um mal com L. Então, U, L, U, L, L. A alternativa que corresponde a isso é a alternativa A, amorzinho. A de, ai meu Deus, a maioria acertou novamente, estou feliz. Gostaram? Essa foi fácil, hein? Eu falei que elas começam bem fáceis e a gente vai piorando. Questão número 3. Tá na tela, bora lá. Qual das alternativas é a correta? Este exercício fala basicamente sobre estada e estadia. Quem assistiu a aula aqui no canal sabe responder tranquilamente esse exercício. Eu estou me divertindo horrores. Eu sei a resposta de tudo. Vamos lá. Quantos votos, qual que é a porcentagem que nós tivemos na alternativa A? 41%. Alternativa B, 38%. Alternativa C, 21%. Sabe que eu percebo que eu sou o cão? Se eu fizesse prova, gente, vocês iam estar ferrados na minha mão. Vamos lá. Esse exercício, basicamente, eles falam sobre estada e estadia. Muita gente não sabe, e se não assistiu a aula do canal, realmente não sabe disso daqui. É difícil pessoas que saibam dessa regra, mas estadia basicamente é usado para falar sobre o navio em um porto, um avião estacionado, um carro parado. Já a estada é que nós utilizamos para falar sobre pessoas.
Eu sei que não é uma regra muito usada, inclusive as pessoas erram bastante no dia a dia, no sistema hoteleiro, né, ou seja, dos hotéis no Brasil, né. Então todo mundo fala assim: "Você gostou da estadia aqui no hotel?" Só que a não ser que você seja um navio, um avião, um carro, alguma coisa do gênero, você não tem estadia, você tem estada. Isso daqui, o estada, o estadia, vem do verbo estar. Por isso que eu pergunto se você gostou da estada, é se você gostou de estar aqui. Deu para entender? Então, diferente do que é disseminado aí, né, no dia a dia, que todo mundo acaba errando, estadia não é usado para pessoas. Na verdade, o correto é estada. Então, vamos lá. O avião fez uma estadia breve no Brasil. O carro fez uma estadia no estacionamento. A minha estada, ou seja, no hotel foi incrível, ou seja, estar no hotel foi incrível. Então não errem mais isso. Inclusive, mandem este vídeo de estada e estadia para os amigos de vocês, porque isso é uma regra que quase ninguém sabe. Eu acho extremamente interessante você sair disseminando isso por aí. Então, a alternativa correta desse exercício é hum, hum, onde nós temos estadia, estadia, estada. A alternativa C, onde a maioria errou. Errou, normal, não tem problema. Agora, o que que me importa? Não é se você errou. O importante para mim, tá vendo? Esses 21% só confirmam o que eu falei. Muita gente não conhece essa regra, por isso que eu postei esse vídeo aqui no canal falando somente sobre esta regra, beleza? O importante é que você saiba agora a diferença entre estadia e estada e quando cada um é errado. Vocês estão chocados? Coloquem aí isso para mim nos comentários. Comente aí para mim. Você está chocado com essa terceira pergunta? Você acertou? Você errou? Comente aí para mim que eu quero saber. E aí, Rod? As pessoas estão chocadas? Lágrimas escorrem. Mais em choque que o super choque. Mais em choque que o super choque. 4. Qual das alternativas é a correta? Olha só, então eu tenho duas erradas e eu tenho uma correta. Qual é a correta? Fala para mim. Um exercício aí que fala sobre crase. Eu postei uma aula aqui no canal falando justamente sobre hora com crase. Tempo. Acabou a nossa votação. É um exercício muito rápido, muito fácil, não vou deixar tanto tempo não. É para bater o olho e matar esse daqui. Vamos lá. Votos, Rod. Quantos nós tivemos na alternativa A? 7%. Alternativa B, 77%. Alternativa C, 16%. Então vamos lá. A alternativa correta desse exercício é a alternativa B, de mexer a sua bunda. É isso mesmo. Por que, que não é a A e por que, que não é a C, professora? Bem, pois muito bem. Como eu explico durante a aula para vocês, toda vez que eu tenho um horário pontual, eu devo utilizar a crase. Então, eu tenho aqui, ó, o evento começou às 19. Então, às 19, eu estou falando de um horário pontual. Sempre que você fala de um horário pontual, você vai colocar a crase, ponto, acabou. Sempre diante de horas, você vai utilizar a crase. Porém, porém, no entanto, todavia, contudo, toda vez que eu tenho um horário aqui, mas eu coloco preposição antes desse a, eu não posso ter a crase. Então, toda vez, eu vou até colocar algumas aqui para vocês, para quem não lembra. Toda vez que eu tiver as preposições antes do as, que é o para, o desde, o até, anotei outras aqui, ó. Após, entre. Então, todas as vezes que você tiver esta preposição antes do as, você não pode colocar a crase nele. Porque o as, com o acento craseado, que é o acento, né, o acento grave, perdão, que é o a craseado, ele é uma preposição. E na língua portuguesa, a gente não tem isso aqui, ó, preposição mais preposição. Não, não pode. Então, a mesma coisa aqui, ó. Após as, ó, nada me segura aqui após as 18. Então, aqui é uma preposição mais uma preposição. Então, quando eu tenho uma preposição antes do as, eu não posso colocar a crase. Por isso que estas duas estão erradas.
Este exercício que eu sei que chocou, vale o quê? Vale o seu like e a sua inscrição nesse canal. 5. Tá na tela a questão número 5. Essa vai pegar muita gente. Eu falei que eu ia começar a piorar a situação pro lado de vocês. Qual alternativa preenche as lacunas corretamente com o verbo acender? Acender, tá, gente? Acender, apagar, beleza? Qual das alternativas preenche corretamente, né, a lacuna com o verbo acender? Como que ele está da forma correta? Tempo. Não me chama de irmão não, brother. Eu expliquei este conteúdo em uma aula aqui do canal que é assim, ó, tinha pago ou tinha pagado? Qual que é o correto? E a regra se aplica aqui também para o verbo acender. É a mesma regra. Eu sabia com laranja. Eu já vi esse episódio. Vamos lá? Letra A, quantos votos nós temos, Rod? 69% dos votos na letra A. Opa, foi uma porcentagem alta. E a letra B? Opa, 31%. E a alternativa correta deste exercício é a alternativa, eu estou orgulhosa de vocês, que é a alternativa A. E, meu Deus, a maioria acertou. Mas se você errou, não tem problema, sabe por quê? Porque eu vou explicar agora para você. Eu vou explicar agora. Eu falei durante a nossa aula, que quando a gente tem o verbo ter, o verbo auxiliar, o verbo ter e o verbo haver, você vai usar a forma regular do particípio. Então, você vai utilizar lá a terminação ado. Ado é do ido, na verdade é o do, né? Então, apagado, né? Acendido e por aí vai, certo? E quando a gente tem o verbo auxiliar ser, estar, você vai utilizar o particípio irregular. É óbvio que eu não vou explicar esse conteúdo desde o comecinho, porque se você não pegou essa aula, a gente vai botar o link aí para você e você vai entender quando eu explico o que é o verbo ser e estar, o ter e o haver como verbos auxiliares, tudo bem? E aí quando você tem o verbo ser e estar, você utiliza o particípio regular. Então, acesa, aceso, pago, gosto e por aí vai, tudo bem? Então, olha lá, a luz será, como eu tenho o verbo ser aqui, eu tenho que colocar o particípio irregular. Então, a luz será acesa, tudo bem? Ele tinha, olha só, qual que é o verbo auxiliar aqui? É o verbo ter, e aqui é o verbo ter. Quando eu tenho o verbo ter como auxiliar, eu tenho que usar o particípio com a terminação regular, que é o ado, é do, ido, que o pessoal fala, né? Que é a terminação do. Então, é acendido. Acendido. É por isso que eu falo, tinha pago ou tinha pagado? Eu tinha pagado, né? Porque se eu tenho o verbo auxiliar ter, a terminação correta do verbo principal é com do. Tudo bem? Tranquilo, gente. Para quem não entendeu muito o que eu falei sobre isso, o ideal é que você assista a aula que está aqui no canal, uma aula super curtinha, acho que tem 6 minutinhos, nem isso. E eu explico para você qual que é o correto e por que é o correto tinha pagado, por exemplo. E aí, se eu vou falar com o verbo ser, eu falo assim, ó, seria pago, haveria pagado, havia pagado o boleto. Agora, se fosse o ser ou estar, aí sim teria que ser pago. Beleza? Só confundir aqui na fala, mas todo mundo conseguiu entender? E assistam essa aula que está aqui no canal, é uma aula nova do canal, beleza? Então é isso, se você gostou, não deixe de se inscrever neste canal, deixar o seu like e participe. Acesse a nossa plataforma, conheça os nossos cursos completos, que é a maior plataforma de estudos de língua portuguesa do Brasil. Então não deixe você também os seus estudos para depois, pare de procrastinar, vá lá com a gente, tá bom? Um beijo carinhoso para você, até a nossa próxima aula e tchau!